James Marshall Hendrix. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história da maior lenda do rock and roll. Jimi Hendrix. Ele nasceu em novembro de 1942 e faleceu em setembro de 1970. Ele tinha 27 anos de idade. E eu gostaria de contar um pouquinho dessa história através de umas preciosidades da minha coleção. Se liga nesse som. Se alguém encontrar por aí, vai pagar uma boa graninha. E mostra aqui que nosso Jimi Hendrix
antes de ir para Londres, antes do estrelato. Vou mostrar um pouquinho desse som. This is a song that asks a question, and if you listen, I think you'll get the message. If you walked into a restaurant, you were hungry, you had the money to get yourself something to eat. Yeah. Somebody told you to go around your back door again. Jimi Hendrix teria feito uma temporada em alguns pubs de Nova York. Um desses pubs, uma dessas apresentações, ele teria encontrado com Linda Kate, a então namorada do Keith Richards, que estaria passando uma temporada ali em Nova York. Ela ficou impressionada com a performance de Jimi Hendrix, que era um guitarrista diferenciado. Ela via a banda tocando e de repente naquele canto tinha um guitarrista que parecia que estava em outro planeta, parecia que ele não se importava com o resto da banda, ele estava fazendo o seu show à parte ali. Aquilo lá, ela ficou hipnotizada com aquela cena. Ficaram amigos, né? Foram para casa, apartamentos, ouvir música e tal, e ela realmente estava impressionada com o Jimi Hendrix. Até então, James Hendrix. Foi então que ela encontrou uma dessas suas voltas por Nova York, Chet Chandler, um amigo de Londres, que estaria dando uma passada por ali, ex-baixista do Animals, que queria virar empresário. Levou para conhecer Jimi Hendrix, ele teria ficado impressionado também. Logo de cara, chamou Jimi Hendrix para ir para Londres. Jimi Hendrix teria pensado uns 30 segundos e falou assim: eu vou, só se você me apresentar para o Eric Clapton, meu ídolo. Chet, fechou. Eric, meu amigo, vambora. Reza a lenda que Jimi Hendrix teria chegado a Londres apenas com uma muda de roupa, um creme para acne, uns bobs e a sua guitarra. Teria logo se ambientado ali naquele cenário londrino do final dos anos 60. O empresário logo começou a montar a banda para o Jimi Hendrix. A ideia era formar um power trio. Apresentou um baterista fantástico de jazz, Mitch Mitchell, que teria tido uma performance fantástica ali com o Jimi Hendrix, e foram se entrosando. Faltava um baixista. Ele tinha conhecido recentemente um guitarrista que tentava entrar no Animals, chamado Noel Redding. Ele chamou esse cara e falou: meu, você quer tocar baixo? Fechou. Estava ali formado a The Jimi Hendrix Experience. Estariam preparando seu primeiro disco. Jimi Hendrix Experience. Are You Experience? Fantástico álbum, 1967, início de carreira, power trio, onde Jimi Hendrix mostraria toda a sua performance. Uma cena interessante nessa época foi que um dos shows de lançamento desse disco, Jimi Hendrix já era uma sensação em Londres já. Todo mundo queria vê-lo. The Who, Eric Clapton, todas as bandas da época queriam ver a performance daquele negro tocando guitarra, uma performance incrível no palco. Foi então que ele ficou sabendo que um dos seus shows estariam 2 Beatles na plateia. Ele teria pegado o seu disco Sgt. Pepper's, tinha acabado de ser lançado, fazia 72 horas que o disco tinha sido lançado. Jimi Hendrix tinha uma cópia, colocou na vitrola, chamou a banda, falou: a gente vai abrir o show com essa música. A banda ficou meio impressionada assim, mas Jimi Hendrix teria tocado umas 3 vezes a música e tiraram a música. Dá uma olhada nesse som.
cerca de 1 minuto e meio essa introdução. Jimi Hendrix teria causado um alvoroço na plateia. Paul McCartney olhou pra cara de George Harrison e falou: cara, acho que a gente vai ter que voltar pro estúdio e regravar as guitarras desse disco. Bom, essa é uma das histórias, uma das lendas desse cara tão importante na música. A maioria das histórias vocês já conhecem. Eu tô aqui para mostrar alguns itens raros da minha coleção, para que vocês ficam ambientados e curtam comigo esse som. Esse disco é um bootleg, você pode ver que é um disco pirata. Eu não sei se essa música foi lançada em outro disco. Na verdade, eu nunca vi essa música tocada em outro disco. Um outro disco que eu tenho raro aqui, esse daqui, que é um single gravado em estúdio também, que mostra tanto a Purple Raze como algumas músicas aqui. Aqui o Jimi Hendrix estaria tocando Wilson Pickett, teria Prop Cream, Day Tripper dos Beatles. Então, essa aqui é uma coletânea. São mais de 100 itens da minha coleção de Jimi Hendrix. Eu vou mostrar alguns para vocês. O segundo disco tem uma pegada mais blues, né? Fantástico. Ex-Burr Love. Aqui eu tenho um disco, capa original, com as mulheres nuas, capa proibida, né? Esse disco foi censurado na época. Tiveram que mudar a capa. Esse é um álbum duplo. Fantástico também. Esse é um item raro da minha coleção. Aqui é uma coletânea que me estaria lançada em vida ainda. Essa coletânea é americana. Os Estados Unidos gosta que discos saem diferenciados lá. Então, se você lançar um disco na Inglaterra, você tem que lançar uma outra versão nos Estados Unidos. Olha só. Aí eu tenho algumas coletâneas, Festival de Monte Rei, né? Calendário Performance da guitarra queimada. Agora já começa alguns itens raros já. Live de Hollywood Bowl. Aqui tem Performance Sgt. Peppers também. Vou botar o óculos. Disco duplo também. Tem outro disco ao vivo aqui. Essa coletâneazinha. Last Concert. Essa coletâneazinha é bem legal. Tem Johnny B. Good. Quem ainda não viu, vale a pena. Essa performance tocando Chuck Berry é incrível. Esse aqui é uma das minhas preciosidades também. Festival de Monte Rei. Esse disco, o lado A é Jimi Hendrix e o lado B é Otis Redding. Aqui. Dá pra vocês verem aqui. Isso é demais também. Encontrar. Último show de Jimi Hendrix. Último show já em solo inglês. Na sua volta pra Londres. Elegy Wright. Esse disco aqui dá um nó na garganta, né? Esse disco foi lançado em agosto. Em setembro, Jimi Hendrix faleceu. Nesse período, ele andou tocando alguns pubs. Tocou com Eric Clapton,
tocou na verdade ele estava fazendo uma turnê com o Eric Burton, o lendário vocalista do Animals. Uma das coisas que eu recomendo também, esse álbum aqui. Tá? Esse aqui, na verdade, é o álbum desse filme. Então, quem tiver curiosidade, tá? Um filme de Jimi Hendrix, é um DVD duplo, tá? Esse DVD foi lançado em 1973, 3 anos após a morte de Jimi Hendrix. Então, a entrevista é com os caras ali, tudo ali fresco a história, né? Então tem entrevista com Lou Reed, entrevista com Pete Townshend do The Who, entrevista com Eric Clapton, as namoradas do Jimi Hendrix, inclusive a namorada que estava com ele no apartamento lá, a alemã que teria dado os barbitúricos para ele, que teria se engasgado com aquilo e morrido. Vamos seguindo a linha póstuma de Jimi Hendrix, póstumo, né? Essa coletânea também foi lançado logo após sua morte. Esse aqui é o volume 2. Tem 1 e o 2. Agora, esses daqui são os discos que eu recomendo para quem é fã de Jimi Hendrix, tá? São discos, são obras que ele teria deixado gravado e foi lançado logo em seguida, nos anos 70 ainda. Esse disco aqui é fantástico. Outro também. War Heroes, demais. Esse aqui é a ordem cronológica, tá? Esse aqui é de 78. Também. Todos os discos com os técnicos de som ali da banda que o Jimi Hendrix teria, do estúdio, né? Que ele teria formado, que ele teria construído antes da sua morte. Esse aqui é muito legal, ele toca Elvis Presley. Na verdade, Carl Perkins, né? Blue Shoot Shoots. Fantástico. Tem esse outro disco aqui. Inclusive eu descobri que eu tenho 2, ó. Tá? Vou botar na feira à venda. Quem se interessar, depois entre em contato. Esse é raro também. Aí vai alguns álbuns raros que eu tenho na minha coleção, muito importante, olha aí, uma coletânea, uma das últimas coletâneas já póstuma, eu queria destacar esse disco aqui, Jimi Hendrix estaria gravado com a sua banda de negros, né, formada, depois que a banda Jimi Hendrix Experience terminou ali no meado de 68, Jimi Hendrix teria montado uma banda com seu então amigo de exército, né? O Billy Cox, e teria pegado também um baterista fantástico, Buddy Miles, né? Então, quem é fã de blues, esse disco é um disco obrigatório. Jimi Hendrix estaria tocando as maiores lendas do blues de todos os tempos. Então, esse aqui é um disco duplo, tá? Essa edição americana, 2010. Vale a pena. Essas aqui são 2 preciosidades que eu tenho na minha coleção. São discos alemães, lançados na Alemanha. Esses discos aqui foi gravado na primeira turnê que Jimi Hendrix fez fora da Inglaterra, foi na Alemanha. Então, se você for ver, Made in German. Então esse aqui são itens raros da minha coleção. Eu quero destacar também esses 2 itens aqui. Um outro bootleg, um outro piratão. Esse daqui é um dos meus xodós, gravado em Paris. Jimi Hendrix tocando baixo. Esse disco, nesse show, ele toca baixo. Aí tem
alguns discos, né, mais comuns que você encontra por aí, né? Essa é minha coletânea, meu primeiro disco de Jimi Hendrix foi essa coletânea aqui, lá no final dos anos 80. Esse disco também eu comprei nos primeiros discos de Jimi Hendrix. Depois eu descobri que não é o Jimi Hendrix que toca, né? É um fake news. Então, quem encontrar por aí, vale a pena o disco, ele é bem legal, mas não é Jimi Hendrix, tá? Uma coisa que eu acho legal também é isso daqui. Vou botar um pouquinho para vocês ouvirem.
Daqui a pouco eu lanço mais alguma coisa. Tem muita coisa pra contar. E eu pretendo divertir vocês nesses dias ouvindo muita música. Long live rock and roll.